Boa tarde. Nosso trabalho de dinâmica para o semestre 24.1 é para calcularmos o momento de inércia de um objeto em torno de um eixo, o momento de inércia de massa. O objeto que nós escolhemos foi um halter hexagonal, que é muito comum em academias, e nós calculamos o momento de inércia dele como se fosse em torno de um eixo que passa pelo meio, pelo centro de massa do halter. Bom, para isso, o primeiro passo que nós tomamos foi projetar no plano x, y, um hexágono. Esse hexágono nós integramos ao longo do eixo z e após integrarmos esse sólido, nós deslocamos ele em torno do eixo z e fizemos o momento de inércia desse corpo deslocado em z em torno do eixo y, porque era a parte mais complexa do objeto, porque o que liga esse objeto, como a gente vê aqui, para formar o halter, é uma massa em cima, outra massa embaixo, ligados por um cilindro. Então, era necessário, primeiro, nós definirmos qual era o objeto, depois deslocarmos ele em torno do eixo z, aí encontrarmos esse momento de inércia e automaticamente somar com a cópia dele de baixo e com o momento de inércia de um cilindro com raio que também pode ser calculado, pode ser tido como uma variável, em torno do eixo y. Dessa maneira, nós temos um objeto mais complexo que a soma do tronco de pirâmide com o volume do prisma, com o volume do outro tronco de pirâmide, através do cálculo da integral, vai nos dar o volume da massa do halter. Com esse volume da massa do halter, nós conseguimos relacionar junto com a densidade e encontrar a densidade volumétrica, a densidade do material. Com isso, nós conseguimos encontrar o momento de inércia pela equação do momento de inércia em torno de um eixo, e utilizando o teorema dos eixos paralelos, a gente consegue deslocar, a uma distância d, que nesse caso nós vamos já relacionar com metade do comprimento do cilindro. No caso, esse comprimento teria L, a metade L sobre 2, mais H1, mais metade de H1 mais H2, que é esta altura aqui, que vai dar o centro de massa da massa desse halter. Bom, vamos lá para o equacionamento. Como dito na introdução, para a gente calcular esse momento de inércia mais complexo, primeiro nós definimos no plano XY esse hexágono, e aí relacionando o valor da aresta, que é ele que varia, vai ter um aumento, depois uma conservação dessa aresta e uma diminuição para as condições iniciais. Nós projetamos no plano XY, então vai dar uma equação em Z, para poder definir os volumes. Vão ser divididos em 3 volumes. O primeiro vai ser um tronco de pirâmide hexagonal, que em Z vai ter essa equação para definir o quanto ele sobe. Vai ser integrado de 0 até uma altura H1, que é a altura inicial do tronco de pirâmide. Depois, nós vamos ter um prisma hexagonal, que com o novo valor de aresta, que é o limite, o final, quando está na altura H1 do tronco, vai ser do prisma. E depois, nós vamos novamente utilizar o tronco de pirâmide, que ao segundo vai ser de uma altura Z até uma altura Z, tendo H1 menos H2 como a base, Nós vamos integrar de H1 mais H2, que foi a altura final do prisma, até uma altura 2H1 mais H2, porque vai ser até H1, então vai ter 2H1 mais H2.
integrando isso, nós temos o volume do segundo tronco. O volume total do objeto, da massa hexagonal, vai ser definido por essas três integrais. Com essas integrais, nós podemos calcular, primeiro, nós temos um teste calculando ela ainda aqui no plano XY, nós calculamos ela em torno do eixo Z, para poder ver se estava tudo ok. Estava, que é essa integral que nós temos aqui, né? Aí utilizando, deixa eu descer mais um pouco, é calculado separadamente cada um dos volumes, né? Tanto dos dois troncos de pirâmide quanto do prisma. Isso vai dar o momento de inércia de todo o corpo em torno do eixo Z. Toda essa arrumação que nós estamos fazendo é para sempre deixar em função da integral inicial do hexágono no plano XY em torno do eixo Z, né? Subindo em torno do eixo Z. Depois disso, nós fazemos uma manipulação para poder fazer o momento de inércia da massa em torno do eixo Y. Para isso, nós temos utilizado o teorema dos eixos paralelos, onde vai ter a inércia do centro de massa da massa, mais a massa total vezes a distância ao quadrado. E aí nós temos um d inércia de y, que nos vai dar pela forma que nós já conhecemos, né? Uma distância ao quadrado vezes o dm. E aí a gente relaciona com o dv. Por isso é tão importante nós calcularmos o dv inicial, né? O volume inicial, para poder termos uma função, uma equação dv e nos relacionar para poder achar o momento de inércia em torno do eixo y. Portanto, o momento de inércia em torno do eixo y será o momento de inércia do centro de massa da massa do halter, né? E aí a gente relaciona com a distância em z vezes o dv, por isso a importância do volume ter sido calculado. E nós temos aqui, novamente separado por cada sólido, que é o tronco 1, o prisma e o tronco 2. Somando tudo, nós temos o momento de inércia em torno do eixo y. E aí, com a substituição da massa, nós temos o momento de inércia da massa geral em torno do eixo y. Agora, para nós montarmos um halter, a gente vai considerar a composição de duas massas compostas com um cilindro entre elas. O cilindro tem um raio R, ou seja, pode variar o tamanho do raio, e ele tem um comprimento L. Tudo aqui é literal, para que a gente depois possa deixar o mais literal possível para quando for calcular, coloca os valores. O cilindro tem, aqui a gente tem ele, um raio R, ele tem um comprimento L, o centro de massa dele está localizado na origem, em torno desse centro de massa dele que vai ter o giro, né? Dessa maneira, o centro de massa da massa, que estaria mais ou menos por aqui, ele está a uma altura L sobre 2, H1, e H1 mais H2 dividido por 2. Essa é a altura do centro de massa, né? Aí nós calculamos a distância do plano XY até o centro de massa em Z, a altura dele, para podermos substituirmos no momento de inércia da massa em torno do eixo Y. E aí nós colocamos o momento de inércia que nós calculamos, mais a massa, que é a densidade vezes o volume total, vezes essa distância que nós encontramos aqui ao quadrado. O momento de inércia do cilindro em torno do eixo Y foi discutido durante o semestre, que vai ser a massa vezes a distância ao quadrado dividido por 12. Como nós colocamos a variável o raio também, ela aparece aqui, em torno do eixo Y. E aí o momento de inércia total do halter vai ser 2 vezes o da massa em torno do eixo Y, 2 vezes esse, mais a inércia do cilindro. Ou seja, recapitulando,
nós temos uma figura hexagonal, que é, digamos, extrudada para formar três sólidos que vão juntos formar a massa do halter. Depois nós encontramos o momento de inércia dessa massa em torno do eixo Y. Nós vamos ter a distância da origem até o centro de massa dessa massa. E aí nós somamos com o momento de inércia do cilindro e temos o momento de inércia de todo o conjunto em torno do eixo Y. Esse foi o trabalho meu e da minha colega Vitória. Nós agradecemos ao professor pela matéria e pelo desempenho também, pelo que nos foi ensinado durante o semestre. E é isso. Muito obrigado pela atenção.